As fábricas da MotoGP chegaram a um acordo e os motores vão ser congelados por 2 anos em 2025. Hoje funciona assim, quando chega no começo da temporada, eles congelam o motor e ele não pode mais ser desenvolvido ao longo do ano. E aí uma nova evolução só vem no começo da temporada seguinte, salvo para as fábricas que já fazem parte ali do último grupo de concessão. A gente volta nisso daqui a pouco. No próximo ano vai ser assim, quando chegar na primeira corrida de 2025, eles vão congelar os motores e aí eles não vão poder ser desenvolvidos na outra temporada também. Então, o mesmo motor que começar a temporada 2025 é o motor que vai terminar também a temporada 2026. Essa é uma medida que chega porque em 2027 a gente vai ter uma mudança de regulamento que vai substituir, né, os motores atuais de 1.000 cilindradas pelos motores de 850. Então, se as fábricas tivessem que desenvolver o motor de 2026 em paralelo com o motor de 2027, os custos seriam um tanto quanto mais elevados, porque a gente está falando em 2 propulsores ao invés de um só. Então, a ideia foi exatamente essa, controlar custo, e aí eles falam que é uma questão também de maximizar a paridade. A gente já teve recentemente um congelamento entre uma temporada e outra, que foi durante o tempo da pandemia, entre 2020 e 2021 também não houve esse desenvolvimento de motores e não teve prejuízo na competitividade do campeonato. Então ninguém espera que isso aconteça também dessa vez. Mas tem exceções. Primeiro que, e essa é uma exceção que já existe hoje, não muda nada, né, nesse sentido. Se tiver algum problema de segurança ou confiabilidade, aí as fábricas podem fazer alterações desde que não exista ganho de performance. Nessas alterações você vai lá, faz o requerimento para a Federação Internacional, tendo aprovação, você pode mexer no motor, mas nesse caso, segurança ou confiabilidade. Mas tem uma outra exceção. No fim do ano passado, a gente teve uma mudança no regulamento de concessões, que foi aquilo que dividiu, né, as fábricas em 4 grupos. O grupo A, que é aquele grupo onde a performance é melhor, então eles estão mais limitados, não pode, por exemplo, fazer corrida com convidados. E tem o grupo D, que é onde hoje estão Honda e Yamaha, que é o grupo onde eles têm mais liberdade. Entre essas liberdades está o desenvolvimento do motor. Então, tanto Honda quanto Yamaha já podem fazer isso nesse ano, já podem desenvolver o motor ao longo do ano. Elas começaram a temporada com um motor e elas já estão com um motor completamente diferente porque elas têm essa liberdade. E isso vai continuar. Quem estiver no grupo D, seja Honda, seja Yamaha ou seja qualquer outra fábrica, quem estiver no grupo D vai continuar a poder desenvolver motor mesmo sob esse congelamento novo. Se vai valer a pena, já aí é outra questão. Particularmente eu acho que não. Porque ou você acerta a mão de uma vez, ou então você larga a mão e passa a pensar em 2027. Porque não vai adiantar nada você, agora eu cheguei no motor maravilhoso, só que ele não vai servir para o ano seguinte. Então você também tem que pensar em ter um motor maravilhoso pensando em 2027. Não dá para querer fazer tudo ao mesmo tempo. Acho que Honda e Yamaha tem que trabalhar muito pensando em 2025, em ter esse acerto em 2025, para não precisar continuar pensando nessa evolução para a temporada 2026. Mas vai depender do quanto elas conseguirem acertar a mão nessa evolução de 2024 para 2025 e também no tempo em que elas vão ficar dentro dessa janela de concessões, né? Porque se elas, por exemplo, conseguirem evoluir, melhorar na pontuação e tudo mais, elas podem passar, por exemplo, para o grupo C, e aí o congelamento de motor volta a valer. Então, dependendo da performance, não vai poder ficar nessa janela por muito tempo. De qualquer forma, acho que é uma medida acertada, não vai ter um grande prejuízo para o campeonato. E já que vem aí uma mudança importante de motor, é também importante você dar tempo para que as fábricas trabalhem no que vem por aí, para que a gente não tenha um campeonato em 2027 também prejudicado nesse sentido por falta de tempo ou porque as equipes tiveram que focar em outra coisa. Você equilibra melhor as coisas, você consegue direcionar melhor o investimento, o tempo das pessoas, né? Porque também tem gente que vai trabalhar nisso. E não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, trabalhar num motor e trabalhar no outro. Então é importante você dar essa janela maior de oportunidade. Agora, para ter essa aprovação, para ter esse congelamento, foi uma decisão unânime das fábricas, ou seja, todo mundo tem que concordar. Então, Ducati, Aprilia, KTM, Honda e Yamaha. Significa que isso vai beneficiar todo mundo? Não necessariamente. A Ducati, por exemplo, não vai ter problema com congelamento de motor. A Ducati já tem
e não é de hoje, um baita motor, então não precisa se preocupar quanto a isso. O motor desse ano já corrigiu algumas das deficiências do ano passado. Não ouvi até agora ninguém fazendo grandes queixas em relação ao propulsor da Lesboserit, então também não espero que tenha alguma coisa muito gritante para o próximo ano. Então, não acho que no campo da Ducati não vai ter nenhum desespero. Já a KTM e a Aprilia, elas estão ali perto, mas não tanto. Elas ainda precisam de uma coisinha ou outra. Então, para elas, vai ser mais importante ainda você acertar a mão nesse motor de 2025, o que coloca uma janela de tempo menor para elas trabalharem ali, enquanto elas estão, né, claro, nesse atual grupo de concessões onde elas estão. Elas não chegando no grupo D, elas têm que acertar a mão porque elas começam a temporada 2025, porque senão vão ser 2 anos pagando pecado. Então, tem aí até o fim desse ano, comecinho do ano que vem, vai ser muito importante a pré-temporada, fazer uma boa pré-temporada, definir muito bem o que vai ser usado, que é para você não ter um problema maior no próximo ano. E já a Yamaha e Honda, como eu falei antes, como elas estão nessa janela maior ali de concessões, a coisa não fica tão difícil, porque elas têm mais liberdade ali, então se errar a mão no começo de 2025, enquanto permanecer no grupo D, vai ter a oportunidade de seguir desenvolvendo. Mas acho que quem fica mais contra a parede, especialmente nesse momento, KTM e Aprilia, porque tem um prazo menor ali para trabalhar e tem essa pressão de que você precisa acertar, porque senão você está condenando a tua performance pelos próximos 2 anos. A Ducati está navegando em águas tranquilas e não acho que um congelamento de motores vai afetar isso. Talvez a mudança de regulamento. Talvez a mudança de regulamento traga alguma dificuldade para a Ducati. Mas, honestamente, enquanto Didi Dalina estiver à frente desse desenvolvimento, acho que a Ducati tampouco tem que se preocupar nesse sentido, porque ele está fazendo um trabalho muito bom, já não é de hoje, conseguiu desenvolver a moto até um ponto em que ela é praticamente imbatível, então não acho que precisa se preocupar exatamente com essa mudança de regulamento. Claro, precisa ficar atenta ao trabalho das outras, porque as outras estão ali exatamente para tentar correr atrás do prejuízo e tentar dar a volta por cima e tentar atrapalhar a Ducati. Mas a Ducati em si perder a mão, não acho que isso vai acontecer tão cedo. Agora, me conta aí, quem você acha que é o mais beneficiado com o congelamento e quem pode sair prejudicado? Me conta e a gente se vê depois. Valeu!